Paz e fogo, irmãos. Boa tarde. Deus abençoe. Estamos aí iniciando o vídeo meio que em cima da hora, né, diante de alguns imprevistos que a gente acaba tendo. Então, estamos aí começando aí meio que em cima da hora. Visto que nós tínhamos a necessidade de fazermos algumas colocações, né, enquanto eu estou terminando de me ajeitar aqui, vamos dar uma arrumadinha na câmera, né? Bom, mais uma vez, boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa tarde aos irmãos, a quem estiver. Boa tarde, André. Deus abençoe. É um prazer ver você, viu, meu querido? Meu primo. Aos que puderem aí dar um retorno acerca do áudio, se o áudio está bom, né? Seria uma boa para nós. Perdoe. Não é coronavírus, viu? Não é coronavírus. Irmãos, hoje o livro nos apresenta assim, eu havia dito na transmissão passada que o livro iria nos apresentar acerca de Nossa Senhora. Mas na verdade, me permitam aqui uma correção. Eu vi o capítulo errado. E, na verdade, nós vamos fazer hoje o batismo no Espírito Santo. O livro nos apresenta hoje o batismo no Espírito Santo. Obrigado, André. Deus abençoe aí. Então, hoje o livro nos apresenta sobre o batismo no Espírito Santo, a ótica do autor, a ótica que ele enxerga, o zelo com o qual ele enxerga o batismo no Espírito Santo. Não é algo a ser assim, simplesmente uma experienciazinha, tal. Não, o livro não nos apresenta assim. O livro nos apresenta com uma ótica de zelo, de respeito e principalmente de algo que realmente precisa ser experiencial. Não adianta ficar na teoria. Batismo no Espírito Santo a gente não explica com teoria, a gente explica experimentando. E o livro vai nos falar isso. Mas experimentar de qualquer jeito, e aí vem a parte zelosa do livro. Não é de qualquer jeito que o livro nos apresenta. O livro nos apresenta que exige, né, a experiência com o Espírito Santo, nos exige o desejo, o querer, exige uma preparação, alguns atos que nos preparam para essa experiência. Então o livro vai nos trazer esse tipo de ótica, né? Então eu peço perdão aí pelo erro, pela desatenção na transmissão passada, achando que eu falaria já sobre o Espírito Santo e Nossa Senhora. E não é, por enquanto ainda não é a hora ainda, né? Então vamos ficar aí de sobreaviso, e nos próximos capítulos aí nós vamos estar vendo aí essa parte do livro, essa ótica do autor acerca do Espírito Santo e de Maria. Hoje então, irmãos, vendo esta ótica do batismo no Espírito Santo, pega comigo, por favor, na sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Veremos somente um versículo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Fazer as coisas ao vivo nem sempre é um desafio, rapaz. Hoje eu acabo valorizando aí o pessoal que trabalha ao vivo nas TVs aí. Então peguem aí comigo, lembrando que a tradução que eu estou usando é a tradução da Bíblia do Peregrino. Então na tradução talvez de vocês que usam a Ave Maria ou outra tradução vão divergir um pouquinho aí em algumas palavras. Aproveita, né, nessa hora e vai multiplicando, né, trazendo aí, criando salas de vídeo, né, multiplicando aí a transmissão para onde você acha que deve ser transmitido, as pessoas que você acha que precisam ouvir esta pregação acerca do batismo no Espírito Santo. Vai multiplicando aí. Vamos lá, irmãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.
Mais uma vez, uma boa tarde, irmãos, aos que não estavam aí no início da transmissão. Iniciamos hoje um pouco em cima da hora, né? Se você puder nos ajudar, multiplica, compartilhe seu vídeo, crie a sua sala de vídeo, para que as outras pessoas tenham acesso a tudo que vai ser falado hoje no livro. Eu dizia no início da transmissão que hoje o livro nos apresenta a realidade do batismo no Espírito Santo, né, numa ótica particular do autor, né, como eu sempre tenho dito, o livro é de um autor e nós precisamos seguir a ótica do autor, né, fazendo as nossas considerações caso elas se façam necessárias, né, de forma atual para o contexto que nós estamos hoje, visto que o livro foi escrito em 1997, né, pelo autor Yusan Franklin Novaes, né, do Apostolado Dois Corações, dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Eu não sei de qual cidade é, mas provavelmente fique aí em outro estado que não seja São Paulo, ok? Então pega comigo, por favor, irmãos, versículo 11, Mateus 3, versículo 11, diz o texto: Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Depois de mim vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nos ensina Santo Agostinho, aquele que beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo. Dá um beijo na sua Bíblia, né? E vamos lá para o livro. Irmãos, veja, qual o contexto dessa passagem? João é o ministério de João Batista que é apresentado por São Mateus. A ótica de São Mateus, ela é uma ótica própria para o povo judaico, né, ali da comunidade dele. Eu não tenho notícia de onde exatamente que São Mateus ele foi depois de Pentecostes, mas ele escreve o seu evangelho de uma forma ele tem alguns detalhes, é o único que apresenta aí a anunciação do arcanjo a São José em sonho, né, no capítulo 1. Ele também é o evangelho mais longo, com 28 capítulos, aonde nos apresenta nos capítulos 5, 6 e 7 a primeira pregação de Jesus, né, o Sermão da Montanha. Então o livro o Evangelho de São Mateus, ele traz assim fatos de Jesus que são contundentes para a comunidade a qual ele fazia parte, a qual ele estava à frente e aonde ele pregava. Agora, irmãos, veja, esse discurso de forma particular de João Batista denota sim que João ele queria esclarecer, e todos os evangelhos vão tratar desse assunto. Essa passagem está nos 4 evangelistas, os 4 evangelistas relatam isso. Provavelmente São Mateus não estava lá no batismo porque ele era coletor de impostos e não estaria lá no dia. Deve ter pego aí o relato de algum apóstolo ou de alguma outra pessoa próxima ali que viu, provavelmente João e Tiago, né, que eram discípulos de João Batista. Então provavelmente deve ter pego ali a declaração de João Batista para poder escrever aqui no seu evangelho, e de uma forma muito concisa, né? Eu gosto dessa tradução da forma que São Mateus vê, e principalmente da tradução da Bíblia da Bíblia do Peregrino. Por quê? Porque vai trazendo assim, ó: eu vos batizo com água em sinal de arrependimento, não de penitência, mas de arrependimento. O batismo de João não pode ser encarado como um batismo oficial, mas era aquele preparatório, até porque ele mesmo se diz: eu sou a voz que clama no deserto, aplanai o caminho do Senhor, torna plano o caminho onde o Senhor vai passar. Então ele é a voz que clama no deserto, ele não é o autor da voz, ele somente repete a voz, ele é o eco da voz. Então ele vem falando, ele fala de uma maneira muito simples, que isso aqui é um batismo de arrependimento, é só isso. Só isso. Depois de mim, ou seja, virá alguém que é maior do que ele depois de mim. Então ele iria ser passageiro. Depois de mim vem alguém com mais autoridade, mais poderoso que eu.
e eu não tenho direito sequer de tirar as suas sandálias. Existem aí as óticas da teologia e existe aí a ótica de que era uma humildade profunda de João Batista em dizer que realmente ele era pequeno diante da pessoa de Jesus. Por quê? Ele está falando de Jesus, né? Mas lá no Evangelho de São João, ele vai dizendo, inclusive vai apontar, dando a resposta lá a Gênesis 22, onde Isaac pergunta ao pai, pai, onde está o cordeiro, né? Temos aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí, como se fosse uma resposta a Gênesis 22, né, São João, no seu Evangelho, responde com João Batista apontando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diante da condição de Jesus, João Batista, eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dele, de Jesus. E ele, aí vai continuar, ele vos batizará não só com o Espírito Santo, por ser pleno do Espírito Santo, ele vai sair daí, se for pegar o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus e o capítulo 4 de São Lucas, a mesma coisa, Jesus cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, de posse do Espírito Santo. Então, se ele tem, ele pode dar. Ele tem em plenitude, então ele dá a quem ele quiser. Então ele nos batizará com o Espírito Santo e também, não só, mas também com o fogo que purifica, o fogo que desinstala, o fogo que impulsiona, né? O fogo, ele por si só tem a sua ação purificadora. Mas quem está sendo queimado não fica parado, porque queima, dói, arde. Então o fogo do Espírito Santo também arde no coração de quem o recebe. E isso vai fazer com que aquele que recebe a experiência, que faz a experiência de batismo no Espírito Santo, seja afogueado e impulsionado para ir para águas mais profundas, para anunciar o reino dos céus, para anunciar a ressurreição de Jesus, como em Atos 1:8, onde Jesus disse que nós receberíamos uma força do alto, o poder do alto, não é uma força qualquer, mas o poder, uma força do alto, e aí nos levantaria como testemunhas de Jesus. Testemunhas, aqueles que iriam testemunhar. E daí então nasce toda a era apostólica, aí a época da patrística, nascem os mártires, né, que vão morrer impulsionados pelo Espírito Santo em prol da causa do Evangelho. Enfim, tendo esse contexto, irmãos, nós partimos aí então para o livro. O que o livro vai nos apresentar, irmãos? No primeiro momento, o livro vai olhar para o batismo no Espírito Santo, com todo o cuidado para que não se confunda, né, com o batismo sacramental. É claro, irmãos, hoje, já depois de mais de 50 anos de renovação carismática católica, onde surgiu o termo batismo no Espírito Santo, é fato que outras igrejas, outras denominações protestantes também usem o termo, né, cada um, né, usem o termo. Nós, no começo da renovação carismática católica, o que aconteceu? Andava-se aí, inclusive foi feito aqui no Brasil, o documento 53 da CNBB, onde nos recomendava que não se falasse batismo no Espírito Santo, mas efusão do Espírito Santo, para não confundir exatamente, por ser uma novidade, por ser algo novo, por ser algo que as pessoas, os católicos mais antigos não estavam acostumados com aquilo. E quem não havia feito ainda aquela experiência de batismo no Espírito Santo, ficaria meio confuso. Batismo, então, quer dizer, é um outro sacramento? Então, naquela época, né, há mais de 23 anos atrás, existia-se aí esse risco. Então nasce esse documento 53, que não quer banir a renovação carismática, mas quer direcionar a renovação carismática católica. Muita gente interpreta o documento como se fosse aí uma poda, uma tesoura aí cortando as asinhas da renovação carismática católica, o que não é verdade. Se olharmos o documento da forma como ele foi escrito, ele é apenas aquele cuidado de mãe, aquele cuidado de pai, que educa, que é assim, assado, desse jeito, é o pai que orienta. Então é bom a gente prestar bastante atenção nessas coisas para a gente não sair falando besteira por aí, né? Mas enfim, não viemos aqui falar do documento 53, né? Numa outra hora, quem sabe. Qual é a diferença do batismo no Espírito Santo para o batismo de João Batista? O livro vai nos apresentar isso.
O livro diz assim, é onde ele vai citar esse versículo de Mateus capítulo 3, versículo 11. No Novo Testamento, diz o livro, existem diversas citações a respeito de batizar e ser batizado no Espírito Santo, mostrando ser uma ação exclusiva de Jesus, diferente do batismo realizado por João Batista, o precursor. João batizava com água, um batismo de penitência, que produzia uma metanoia, ou seja, o arrependimento dos pecados. Jesus batizava com o Espírito ou no Espírito Santo, vai frisar o livro. Inclusive, São Mateus e São Lucas acrescentam batizar com o Espírito Santo e com fogo, conforme podemos observar nas citações abaixo que o livro vai nos dar. Será Lucas 3,16 e Mateus 3, versículo 11. Também, irmãos, existem outros os outros evangelistas, no caso São Marcos e São João, que vão citar a mesma passagem no mesmo contexto, mas não vão acrescentar com o fogo. A saber, Marcos 1, de 7 a 8, né? Depois de mim vem o mais forte que eu, a quem eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. É o que vai dizer Marcos. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 33, vai dizer, eu não o conhecia, né? Vai dizer na boca de João Batista, mas aquele, o Pai, que me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é quem batiza no Espírito Santo. Então, os únicos que vão usar o termo fogo, junto com o Espírito Santo, fogo, serão Mateus e Lucas. João e Marcos não, somente com o Espírito Santo. E também o livro continua dizendo que Jesus, ele é, por ser o portador por excelência do Espírito Santo, então ele podia batizar, ele podia mergulhar quem ele quisesse no Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo em plenitude. Ele estava cheio. Jesus é o único que pode falar, irmãos, que ele era cheio, pleno do Espírito Santo. Ele era totalmente envolvido pelo Espírito Santo, totalmente preenchido pelo Espírito Santo, primeiro pela condição de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, ele é Deus. Pelas revelações do Antigo e do Novo Testamento, o Messias é o portador do Espírito Santo. Somente ele, Jesus, é quem pode dar o Espírito Santo, porque o Espírito está nele. Inclusive vai citar aqui aquela passagem de Isaías capítulo 11 versículo 2, sobre ele repousará o Espírito de Javé, o Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. E São Lucas no capítulo 4 versículo 1 vai dizer que Jesus estava pleno, repleto do Espírito Santo após o seu batismo no Rio Jordão. Então, vai continuar o livro. Nosso Senhor, de posse do Espírito Santo, derramou-o sobre os discípulos, inundando-os com poderes sobrenaturais de perdoar os pecados, de transformar o pão e o vinho em seu corpo e sangue, curar todos os males, exorcizar o maligno e até de ressuscitar mortos, porque o Espírito Santo é o doador de todos os carismas. Fato. Então, quando eu vou pedir o batismo no Espírito Santo, eu vou pedir para quem? Para Jesus, né? Não vamos ser assim, maus intérpretes, né, do texto. Assim sendo, vai continuar o livro no que vai nos revelar o que significa ser batizado no Espírito Santo. É uma ótica do autor, ele dá um significado dele. Então vamos entender, né? É oficial se ele não fugir aí da doutrina. O que ele não faz, ele não foge da doutrina católica, né? Mas muita gente vai contestar talvez algum ponto de vista, e é direito, porque ele é um autor, ele está dando o ponto de vista dele, que fique bem claro sempre isso, irmãos. É um livro, eu já falei isso em algumas transmissões, eu vou repetir. É um livro que já tem um autor, o autor tem as suas ideias, tem a sua forma de raciocinar, tem a sua forma de enxergar, e a igreja bateu em cima, tem um imprimatur lá e acabou. Não contestou, é sinal de que está em consonância com a doutrina, com a igreja. E ele vai então dar alguns significados desse ser batizado no Espírito Santo. Assim sendo, diz o livro,
Ser batizado no Espírito Santo significa receber uma infusão, né? O Espírito Santo entra dentro do sujeito ou da sujeita, como aquela que Jesus fez sobre os discípulos, e eles, com a mesma autoridade, derramou sobre os presbíteros e a seguir sobre toda a comunidade cristã. Então, ser batizado no Espírito equivale a estar cheio, pleno dos dons do Paráclito Consolador. Além do que, o livro vai nos trazer também outra coisa. Assim, ser batizado no Espírito Santo significa receber um especial estímulo do Espírito Santo aos carismas. Você lembra o que eu falei? Que ele fala bastante dos carismas? E do porquê. Eu falei o porquê também. Que ele acha que os carismas, na visão de Wilson Franklin Novaes, ele vê nos carismas assim, uma manifestação poderosa do Espírito Santo para a humanidade e muito útil na evangelização, nas pastorais, na forma de servir, algo que se torna, assim, na ótica de Wilson, ele é essencial, algo essencial e que precisa ser muito buscado, né? E nós costumamos dizer, os carismas não são tudo, e eu vou manter isso. Se nós buscamos a Deus, ao Espírito Santo, por causa dos carismas, bom, então a gente está errando o foco, errando o alvo. Ele dá a quem ele quer e como aprouver. Nós devemos buscar, sim, o Paráclito, a presença, a experiência com o Espírito Santo. É a mesma coisa quando nós vamos nas tais missas de cura e libertação, ou então é algum evento aí da renovação, ou outras adjacentes aí, de expressão carismática, algum evento, e nós ficamos clamando por milagres. É proibido você pedir milagre? Não. Mas eu preciso ir no intuito, nesses eventos, de me encontrar com o autor do milagre. E aí ele vai fazer o que é necessário para mim, o que eu preciso. Porque o próprio Jesus vai dizer que o Pai sabe do que eu preciso. Não, eu já repito, não é proibido pedir milagres, pelo contrário, irmãos, Deus está aí, Ele quer atender o nosso pedido. É óbvio isso, né? Para bom entendedor, pingo no i é letra. Agora, não pode se tornar o milagre maior do que o autor dele. Não pode se tornar o dom maior do que aquele que distribui eles. É fato, é a lógica. Maior do que os dons é aquele que os distribui. Portanto, maior do que os dons do próprio Espírito é o Espírito que os distribui, né? Então vai dizer aos carismas que ele mesmo colocou no coração do fiel por ocasião do batizado e da recepção do sacramento da crisma, sendo, portanto, de notável utilidade, né, os carismas, o batismo no Espírito Santo para o cristão, porque ele enseja saber da existência dos dons, seu valor, assim como lhes dá o impulso necessário para colocá-los em ação, exercitando-os em primeiro benefício da igreja, de todos os cristãos. É o significado literal da expressão estar cheio do Espírito Santo, manifestado por aqueles que, tendo recebido o batismo no Espírito Santo, realçam algum carisma. Portanto, aí já vira ministério, né? O exercício de um carisma específico, ele vai adquirindo caráter de ministério, porque ele acaba se tornando uma missão, e a partir dos seus frutos que começam a aparecer. Realça algum carisma, conforme encontramos em diversos capítulos dos Atos dos Apóstolos. Aqui o autor vai dar a passagem de Atos 7:55, né, no martírio de Santo Estevão, quando Estevão vê o céu aberto, né, ele começa a ser apedrejado. E também Paulo, né, em Atos 13, versículo 9, onde também diz que Paulo estava repleto do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. E aí, irmãos, que conclusão nós chegamos aqui, né, desse significado aí do batismo no Espírito Santo? Que é preciso ser batizado no Espírito Santo para que os carismas naturalmente eles se manifestem, e é natural, né? Se eu tenho um contato com Deus, se eu fiz uma experiência com Deus, e aquela experiência ela me leva além do simples experimentar, ela me impulsiona a
não só experimentar, mas aprofundar a experiência, mergulhar na experiência, porque, irmãos, batismo vem do grego, né, de baptizai, de mergulho, né, da ideia de mergulho. Então, se é um mergulho, quando eu mergulho numa água, ou numa piscina, ou numa praia, sei lá, irmãos, eu fico encharcado. É a natureza da água. Se eu quero mergulhar no Espírito, a minha tendência, a lógica me leva a pensar que eu também vou ficar encharcado do Espírito Santo. Eu não posso pensar o contrário. Eu tenho que ser encharcado do Espírito Santo, como foi Paulo, como foi Estevão, como foi Jesus. É claro, eu não vou conseguir ser igual a Jesus, igual a Estevão, mas eu posso buscar no Espírito estar pleno também deste mesmo Espírito que um dia deixou Paulo repleto, deixou Estevão repleto, deixou Jesus repleto, deixou os apóstolos repletos, como vai nos avisar, como vai nos dizer Atos capítulo 2, de 1 a 11. Pois bem, irmãos, eu preciso então querer ser cheio do Espírito Santo, não no sentido de querer me encher de dons, porque o Espírito é o doador dos dons. Então ele vai fazer com que aquela experiência de batismo no Espírito Santo ganhe significado maior, não apenas por causa dos carismas, por causa dos dons que vêm junto com ele, mas acima dele está o impulso missionário, está a vida em Deus, está a amizade com Deus, está tudo aí, está tudo vendo no pacote, mas o intuito é ser íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus eu for, melhor para mim. Deus não é injusto e nem desonesto. Então, na medida em que eu me aproximo dele, tanto mais ele vai me dar mais alguma coisa ali. Mais próximo dele, ele vai me dar o que eu precisar. Quanto mais eu for aprofundando, na medida em que nós vamos para águas mais profundas, é preciso de algumas ferramentas. Ele vai me dando ferramentas para ir para a água mais profunda, para cada vez ficar mais encharcado dele. Deus é assim. Quanto mais eu vou, mais ele me dá. Quanto mais eu vou na direção dele, mais ele vem na minha. Então é a coisa por aí. Entende? E aí o livro, irmãos, vai nos apresentar o seguinte: que o que acontece então nas reuniões carismáticas? Que são, nós da Renovação Carismática Católica, chamamos isso de grupo de oração, que são as reuniões de oração. É o segundo momento, né, do grupo de oração, que o grupo de oração ele é formado de 3 momentos aí, que agora não cabem aqui porque não é disso que a gente veio falar. Então, na reunião de oração, ou então num evento de expressão carismática, algum evento de alguma das novas comunidades de vida e aliança, como aí são as maiores aí que tem rede de TV, como é o caso da Canção Nova, da Rede Século XXI, em todos os seus retiros nós vemos ali as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Nós vemos. E o que o livro vai então nos trazer? O que acontece nessas reuniões? Citando Atos capítulo 8, versículos de 15 a 17, que diz assim: estes desceram, pois, para junto dos samaritanos e oravam por eles a fim de que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não viera sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, portanto só o batismo sacramental. Impunham-lhes, pois, as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. O livro vai dizer assim, que desta forma, nas reuniões carismáticas, quando se fala em batizar no Espírito Santo, o que acontece na realidade é uma fervorosa oração de estímulo. É a visão do autor. Lembre-se disso, é a visão do autor. Né? Uma oração de estímulo com a finalidade de motivar o Espírito que já se encontra no interior de cada um de nós, a operar de modo especial, por meio de algum carisma, para proveito da coletividade e maior glória do Senhor. Não se trata de um novo sacramento, e o nome batismo é impróprio. No primeiro momento ele vai dizer isso, impróprio, né? Porque ele deu a distinção, né, de falar sobre batismo. Não é impróprio você considerar a experiência um novo sacramento. Aí é impróprio. Se for considerar a experiência, por quê? Porque o sacramento se deu como um rito num todo. Todo sacramento tem o seu rito próprio, né? Eucaristia, a crisma,
o próprio batismo, a confissão tem o seu rito próprio, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio, todos eles têm o seu rito próprio. Esse é o batismo sacramental, esse é o sacramento. Agora, a experiência de ser mergulhado, não, aí o batismo é o mergulho na pessoa que eu já tenho dentro de mim, pelo meu batismo. Então, não é uma infusão. A infusão aconteceu no sacramento do batismo, né? E aqui cabe a observação. A infusão do Espírito aconteceu no momento do batizado, do catecúmeno ou do catequizando. No caso de um adulto, né, da adolescente, não interessa, a criança vai ser batizada ali também. O Espírito Santo, através do rito do batismo, vai se infundir, vai ser infundido dentro, vai ser infuso, vai ser colocado dentro da pessoa. Então, toda a matéria-prima dos carismas já está dentro de nós, é o Espírito Santo que já está lá dentro. Então, quando acontece a manifestação espiritual dos carismas, acontece uma efusão, vem para fora, vai eclodir de dentro para fora. E aí o efeito da experiência com o Espírito Santo vai trabalhar da mesma forma. No batismo de fora para dentro do sacramento, está entrando, Deus está me fazendo igreja na igreja, está me fazendo membro do corpo de Cristo, como vai dizer São Paulo. A partir daí eu já tenho, por quê? Porque o Cristo já é pleno do Espírito. Ponto, não há o que discutir. Se eu começo a fazer parte como membro, né, nós somos membros, vai dizer São Paulo, que a partir do batismo nós somos membros do corpo místico de Cristo. Se eu sou membro do corpo místico, ora, o corpo tem a plenitude do Espírito. Se o corpo tem a plenitude do Espírito, logo eu como membro tenho o Espírito. Se eu tenho o Espírito e os dons quem doa é o Espírito, logo eu tenho a matéria-prima daquele que dá os dons. É o raciocínio lógico, é a lógica da coisa. E aí o livro, irmão, o que o livro vai fazer? O livro vai diferenciar o sacramento e vai dar algumas marteladas em cima do sacramento do batismo e vai falar algumas especificidades aí acerca do sacramento e acerca da experiência de batismo no Espírito Santo, exatamente para diferenciar uma coisa da outra, porque ainda hoje, no século XXI, depois de 51 anos de renovação carismática, de 50 anos de renovação carismática católica, ainda tem gente que confunde o bendito termo batismo no Espírito Santo. Excetuando, vai dizer o livro, excetuando o caso do batismo de adultos, quando as pessoas já possuem uma certa compreensão do sacramento, de um modo geral, o batismo é ministrado a crianças na faixa etária de 1 mês a 2 anos de idade. Também recebem o crisma entre 8 a 12 anos de idade. E aí vamos colocar uma aspas aí, que a realidade não é essa. Talvez próximo de onde o autor do livro estava, a realidade fosse essa. Num tempo mais remoto, né, num tempo mais longínquo um pouco, né, um pouco lá atrás, no tempo dos nossos pais, por exemplo, o crisma era ministrado junto com o batismo, né? Em outras épocas, né, um pouco mais adiantado, então o crisma também era ministrado para crianças entre 8 e 12 anos, junto com a Eucaristia, né? Conheço alguns casos assim, inclusive. Em consequência, vai dizer o livro, eles não possuem a necessária compreensão sobre o valor e utilidade do batismo e do crisma. Os pais e padrinhos é quem assumem perante a igreja a responsabilidade de transmitir-lhes ao longo dos anos, em união com a catequese paroquial, os ensinamentos, deveres e obrigações oriundos dos sacramentos, a saber, do batismo. E quando se faz necessário também, Eucaristia e crisma. Assim como suas vantagens e todo o proveito que proporcionam à existência. Mas, a primeira chicotada, mas, na realidade, isto quase sempre não acontece. Irmãos, eu já dei formação de batismo e de crisma, já tem tanto uma quanto a outra. E eu sei que isso é fato. Muitas vezes os pais escolhem padrinhos por amizade e não por zelo. Lembrando que a condição do padrinho
como se fosse um pai a tiracolo, a madrinha ou uma mãe a tiracolo, que precisam auxiliares imediatos no que diz respeito à fé, e que precisam dar esse respaldo aos pais na evangelização, na catequese no primeiro momento, antes de chegarem os catequistas eclesiais, né, da paróquia. É preciso que os pais e padrinhos deem essa catequese. Os primeiros catequistas são os pais, e junto com os pais, os padrinhos. Ah, Lúcio, mas é que eu prometi lá não sei o que, fazendo o que lá atrás, não sei pra lá, aquela história. Não interessa. O seu filho, quando você, na escolha do seu padrinho, você tem que ter o zelo de escolher alguém que vai ajudar o seu filho a viver a fé. Qual que você está buscando? Batismo, é? Você não está buscando batismo para o seu filho quando criança? Amém, louvado seja Deus, coerência, amor. Agora tenha zelo e tenha também a coerência na escolha do padrinho. Não é por amizade, por mais que sejamos amigos. Não é por aí, a coisa não funciona assim. É alguém que vai ajudar no crescimento, na progressão espiritual, vai progredir no caminho da fé, no caminho espiritual. Hoje em dia, a fase da adolescência é a mais terrível dentro da juventude. É onde a fase da descoberta, da revolta, um monte de coisas, né? Se os padrinhos ajudassem os pais, como se comprometeram no dia do seu batismo, a gente diminuiria muito o impacto da sociedade paganizada dentro nos adolescentes. Mas como não funciona assim, que pai e padrinho estão ali, aí muitas vezes o padrinho mais dá presente do que está presente. Quando vem é para dar presente, é para dar um dinheiro, não é isso, gente. Padrinho tem que dar o alimento espiritual. O padrinho tem que ajudar os pais naquilo que os pais muitas vezes fogem do controle. A fé, os padrinhos eles não vão desdizer os seus pais, a não ser que os pais sejam desvirtuados. Existe. Mas, porém, contudo, no entanto, num primeiro momento, os pais começam, mas aí tem muitas vezes que esbarra aí na condição de pais, né? E aí acontece aí a função do padrinho e da madrinha. Mas para que isso para que a condição de padrinho e de madrinha tenha autoridade e eficácia na vida do afilhado, é preciso que esteja presente. Quando o padrinho e a madrinha não estão presentes, a demanda e a debanda é quase que uma certeza. Salvam-se raras exceções. É só você olhar a sociedade, a igreja, é só você olhar de uma maneira lógica. Não precisa nem ter olho espiritual para isso. Se a gente for olhar espiritualmente, você vai tomar cada susto. Você não tem noção. Todavia, na realidade, isso quase sempre não acontece. E o cristão permanece desconhecendo a grandeza dos carismas que possui, que ficam adormecidos em seu coração. Na verdade, não é o carisma que fica ali dentro, está adormecido. É a pessoa do Espírito Santo que fica ali. É um coadjuvante qualquer. É aquele que está lá. Sabe, aquele não é protagonista, ele é só um coadjuvante lá, é só para completar a cena. E assim vai durante tempo, ano, até que Deus, num ato de misericórdia ímpar, encontra-se com aquela alma, como foi o meu caso, como é o caso de muitos aí que me acompanham, que é o caso de muitos aí que já ouviram a minha pregação e que também já fizeram essa experiência. Mas o livro também continua, irmãos, dizendo sobre o batismo. O despertar destes carismas na renovação carismática católica é denominado batizar no Espírito. E aqui é preciso fazer a distinção, né? Que o Wilson procurou fazer aí anteriormente. Entretanto, não deve haver confusão. Só existe o Espírito no qual nós somos batizados, conforme diz São Paulo em Efésios, no capítulo 4, versículo 5. E também em 1 Coríntios 12, 13. Pois somos batizados num só Espírito para ser um só corpo místico da igreja. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito.
1 Coríntios 12, 13. Um só batismo, aquele que recebemos por meio do sacramento, é um único credo. E um único credo, o niceno-constantinopolitano, definido nos concílios de Niceia e Constantinopla, que todos os fiéis devem professar. Existe um só batismo, uma só fé, é o que o autor está querendo dizer. Existe uma só fé, onde esse batismo é ministrado. Qual fé? Católica, cristã, né? Uma fé lá, o credo, a profissão de fé niceno-constantinopolitano lá, né? Que vai dizer... existem vários termos lá do credo niceno-constantinopolitano que são belíssimos, que provém da comunidade apostólica. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E vai falando assim detalhes lá, é muito lindo, aqui não cabe, porque senão a gente vai acabar perdendo o foco, né? Mas é um só batismo, irmãos, um só batismo. O batismo sacramental é um só. E acabou, fim da história. Lá São Paulo ele não prega 2 batismos, ele prega um batismo só. São Pedro prega um batismo só, não prega 2, 3, 4, 5. É um batismo só, acabou. E vai aí, como eu disse, responsabilidade num primeiro momento dos pais, num segundo momento dos padrinhos, e com o tempo aí a criança vai crescendo, vai tomando consciência, né, da sua fé. E o livro continua dizendo o seguinte, que apesar de ser uma experiência o batismo do Espírito Santo, que é uma experiência que nos abre assim para uma dimensão do extraordinário de Deus, e que Deus misericordioso como é, amoroso como é, imbatível como Deus é, nos dá essa experiência quem o procura. Porém, precisa de uma preparação. Não é de qualquer jeito, não é nas coxas, né? Como dizia o outro, já me pediram diversas vezes para não falar nesse termo, né? Mas não tem jeito, eu acabo escapando. O que o livro vai dizer? Pelas considerações anteriores acerca do batismo, dos dons, da diferença entre batismo sacramento e batismo experiência, compreende-se que o fiel deve preparar-se para receber o batismo no Espírito Santo, a experiência. Ou seja, o estímulo aos dons que o Espírito Santo colocou em seu coração, porque trata-se de um acontecimento sério e requer respeito e dignidade. Aqui, irmãos, eu poderia frisar essa colocação do Wilson Franklin Novaes. Como o batismo no Espírito Santo tem sido tratado hoje? Como algo assim. Aqui eu tenho um envelope na minha mão, né? Esse envelope aí eu faço assim. O batismo no Espírito Santo tem sido tratado desta forma. Falta zelo, respeito, falta aí aquele zelo, né? Porque é algo de Deus, irmãos. Não dá para receber de qualquer jeito. Me desculpa, irmão, não entra na minha cabeça receber esse negócio. Não cabe na minha cabeça fazer uma experiência desse tamanho, desse porte, de qualquer jeito. Não entra na minha cabeça, não entra. É a mesma coisa a Eucaristia, não entra na minha cabeça uma pessoa despreparado para receber o sacramento, para receber Jesus. Não entra na minha cabeça. Do mesmo jeito, fazer uma experiência dessa, irmãos, a gente está em contato com o extraordinário, com o mistério de Deus, vai receber de qualquer jeito? Poxa, para entrar dentro de um fórum, por exemplo, né, se nós vamos lá na Praça João Mendes, no fórum lá, você não entra de qualquer jeito, você não entra de tênis, você tem que colocar sapato. Você não entra vestido de qualquer jeito. Agora, para fazer as coisas de Deus ou para experimentar as coisas de Deus, tem que ser no esculacho. Não cabe na minha cabeça isso. Desculpem. Bom, posso estar errado, mas não entra na minha cabeça isso. Poxa, é Deus. É Deus, gente. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. E aí o livro vai nos falar assim que as providências relacionadas a seguir devem ter prioridades para uma correta preparação para a experiência do batismo no Espírito Santo. Quais? Que providências são essas? Primeira,
aceitar Jesus e seus ensinamentos. Não é aceitar Jesus somente a pessoa bonitinha de Jesus, misericordioso. Mas vinde a mim, vós todos que estáis sob o peso do fardo, eu vos aliviarei. Vinde a mim, aprendei de mim a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E vinde porque eu vou dar descanso para as vossas almas. Amém. Ele é isso. Ele é Deus. O Deus que conforta o ser humano, o Deus que acolhe o ser humano, o Deus que convida o ser humano para dentro do seu coração alcançar o descanso da alma. Portanto, a salvação. Agora, eu tenho que aceitar Jesus também, né, com toda essa sobrenaturalidade de Jesus, né, que impunha as mãos e os doentes ficavam curados, falava, dava ordem aos demônios e eles eram expulsos. Que bom! Porque Jesus é Deus. Porém, junto com esse Deus misericordioso, libertador, amoroso, que é o rosto da misericórdia do Pai, vem o ensinamento. Junto com o ensinamento, muitas vezes, em caráter de ordem. O maior deles, que foi o único mandamento que Jesus instituiu, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é amar de qualquer jeito, como eu acho que tem que ser. É como eu vos amei, dando vida. Esse é o maior ensinamento do Mestre. Dando a vida, gastando-se. Esta é a forma de amar. Gastar-se por uma alma. Gastar-se por aquela alma que estava perdida. Acolher aquela alma, independente do fedor de pecado que ela traz. Gastar-se por ela, nunca desistir daquela alma. Nunca desistir de trazer aquela alma para junto, para o seio do Pai, para o colo do Pai. Sabe? Enfim, eu tenho que ajudar Jesus também e os seus ensinamentos. Por exemplo, eu vou dizer um ensinamento de Jesus lá em Mateus 19, se eu não me engano. 18 ou 19, né? Pera, vamos ver, né? Pra depois não ficar falando, o Antônio Luz está falando coisa que não está dentro da Bíblia, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, Mateus 18, irmãos. Mateus 18, lá no versículo 22, onde Jesus vai dizer: eu te digo que não se deve, que não 7 vezes, mas 77. Você está falando sobre perdão, perdoar 70 vezes 7. Já perdoou? 70 vezes 7? 490? Perdeu a conta? Continua perdoando? Já acostumou a perdoar e agora o perdão está sempre... Seu coração se tornou um coração misericordioso? Ensinamento do Mestre. Ah, Luz, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Então vamos lá. Versículo 35 de Mateus 18. Assim vos tratará meu Pai que está do céu, se não perdoais de coração cada um a seu irmão. Perdoar de qualquer jeito? Não, perdoar de coração. Como assim, Antônio Luz? E indignado, o entregou aos torturadores até que pagasse totalmente a dívida da mágoa do ressentimento. Não é um fariseu que está falando, segundo Mateus, é o próprio Jesus. Assim vos tratará meu Pai do céu, se não vos perdoais de coração cada um a seu irmão. Portanto, acolher Jesus e seus ensinamentos, aceitar Jesus e também os seus ensinamentos. Creio que aqui a gente não precisa se alongar muito nisso. Receber o sacramento da confissão. Por quê? Porque tem que receber, está com o nosso coração. Você não peca só uma vez por ano. A igreja nos recomenda que se confesse pelo menos na época da Páscoa, né? Na época da Quaresma, né? Para a preparação da Páscoa. Desculpa, nem eu nem você pecamos somente na época da Páscoa. Nós pecamos sempre. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o justo peca 7 vezes ao dia. O justo. Eu não sou justo. Então eu não peco só 7 vezes, meu Deus do céu. Quer os pecados veniais, quer os capitais, quer os mortais. Que é pecado mortal? Qualquer desrespeito a qualquer um dos 10 mandamentos. É pecado mortal, gente.
E dentro de toda a espiritualidade dos mandamentos. Mas eu nunca matei ninguém. Mas você já anulou as pessoas de dentro do seu coração. Isso também é matar. O próprio Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 5. Certo? Por quê? Porque ele veio da plenitude à lei. Então não vão florear a coisa, nem tentar tapar o sol com a peneira. Certo? Então, receber o sacramento da confissão, quando a gente decide, né, pela experiência, procurar o sacramento da confissão. Procurar ser dócil e tranquilo. Dócil, irmãos, é quando eu aceito. Igual Nossa Senhora, que aceitou. É igual aqui. Igual ela. Que aceitou o projeto de Deus sem questionar. Dócil. E depois ela vai dizer aonde chegava a docilidade dela. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme, na forma da tua palavra, com a forma da tua palavra. Entende isso? Isso é docilidade. Quando eu acolho, eu não quero colocar o meu jeito, mas é do jeito que Deus quer. Aí também é tranquilidade. Porque tem aquelas pessoas que são meio descompensadas, né? Que são ansiosas, né? Na verdade, né? Não é descompensado, mas são ansiosas. E aí muitas vezes a ansiedade fala mais alto do que o equilíbrio. E aí a pessoa não é tranquila, ela quer receber, ela quer sentir o que o outro sentiu. Isso não vai acontecer, meu filho, minha filha, não vai acontecer. Cada um. Cada um tem um jeito. Eu tive uma forma de experimentar o batismo no Espírito Santo, foi intenso, foi assim algo sobrenatural na minha vida, na minha natureza, causou mudanças em mim que aos poucos essas mudanças foram sendo notadas. Outras eu precisei trabalhar com o tempo, né? Muita coisa o Espírito Santo foi trabalhando na medida que o tempo foi passando, não trabalhou num tapa, não foi assim, mas eu tive que ter tranquilidade, eu não fiquei pavoneado. Né? São Paulo vai dizer que o servo não se pavoneia, não fica desesperado, mas é tranquilo. Tem tranquilidade. Vai esperar o momento certo, para esperar a hora de Deus. Enquanto eu sou dócil, Deus sabe a hora. Eu tenho que ser dócil e Deus vai saber a hora, irmãos. É uma confiança, é um ato de confiança, eu diria. Né? E, enfim, o livro me apresenta como uma outra providência, solicitar com vontade e decisão. Isso solicitar, irmãos, essa é a linguagem do livro. Eu trocaria o solicitar por pedir. Eu tenho que pedir. De que jeito? Com vontade de receber. Não adianta querer pedir, mas eu acho que eu quero. Eu acho uma vírgula. Não existe isso. Em Deus não existe achismo, gente. Eu fico louco com essas coisas. Eu acho o quê? Achar não é ter certeza. E Deus não é um Deus de acho. Com todo respeito, Deus não é um Deus do eu acho. Ele é um Deus de certeza. Ele é um Deus de esclarecimento, um Deus de fé, vai dizer 1 Coríntios 14, 31. Poxa, olha, eu tenho que pedir, irmãos, com vontade, Quando a gente vai no mercado, que a gente ainda está com dificuldade de encontrar alguma coisa, o que a gente faz? A gente não vai pedir pro atendente lá, ou pro funcionário, o que a gente está querendo. Vamos numa padaria, a gente pede pro balconista, eu quero tantos pães, eu quero um leite, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente pede. O próprio Evangelho, Jesus vai dizer isso. Pedir e recebereis. Buscai e achareis. Toma uma atitude, peça. Peça. Pede, quem pede recebe. Quem procura acha e quem bate a porta se abre. Isso foi promessa de Jesus. Mas primeiro, antes da promessa de que eu receberia, de que eu encontraria e de que a porta se abriria, tem uma atitude que é de minha alçada. De buscar, de pedir e de bater. A atitude vai determinar o cumprimento da promessa. Então eu tenho que ter atitude diante de Deus. Eu tenho que ter vontade de receber. Eu tenho que pedir, mas eu pedir de qualquer jeito, como quem pede um lanche? Não, irmãos. Eu tenho que pedir como algo que é necessidade para mim.
Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser mergulhado nesta graça. Eu preciso desta unção do alto. Poxa, eu preciso, é uma necessidade. Não é somente um desejo, é uma necessidade. E quando há uma necessidade, eu vou atrás. É assim que funciona. Pedir, mas tá bom, eu tenho que pedir, mas eu não posso pedir de qualquer jeito, pedir esculachadamente. Não, eu vou pedir com vontade e também com decisão de fazer a experiência. É o que o Wilson está falando. Eu preciso pedir sim, mas pedir com vontade o batismo no Espírito Santo. Não é, meu Deus, não é só, vem Espírito Santo, vem. Vá. Não é só isso, gente. Desculpa, não é. Não estou criticando ninguém que faça isso, ou que faça... Não. É a decisão interior e a vontade interior de querer receber aquela experiência, fazer aquela experiência. É preciso, é necessário. Não é só levantar as mãozinhas para o alto, não. É uma abertura, é um rasgar o coração e deixar que Deus penetre lá dentro, do mesmo jeito que Ele deixa o dele aberto para que a gente entre lá dentro. Santa Margarida Maria Alacoque vai dizer que o coração de Jesus é como uma fornalha ardente de amor e que me deixa aberto. Se o coração de Jesus é essa fornalha ardente de amor que diz Santa Margarida Maria Alacoque, e essa fornalha está aberta, eu tenho que entrar lá dentro. Do mesmo jeito, eu também tenho que estar aberto, querendo, desejoso, ansioso, não pelo abraço de paz que eu vou dar posteriormente. Não, ridículo. Eu tenho que estar ansioso pelo Deus que vai me dar aquela experiência, vai me proporcionar uma experiência sobrenatural na minha natureza. É diferente, Antônio Lúcio. Pois é, Jacu de Mola. É preciso. Portanto, a exigência, essa atitude que o livro está falando, eu preciso pedir o Espírito Santo, claro. Pede e recebe. O próprio Jesus vai dizer, Lucas, se eu não me engano, é capítulo 13. Me perdoe se eu estiver enganado, né? Não tenho obrigação de decorar a Bíblia, né? Mas aí a gente tenta. Se eu não me engano, é Lucas 13. Aonde Jesus vai dizer assim, se vós que sois maus quereis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pedir. Não é isso, não. Não é nhenhenhé. É pedir, gente, pedir. É pedir. É muito lógico. A Bíblia é muito lógica, gente. A Bíblia não tem o que esconder. A Bíblia é tão clara, né? É só uma pessoa completamente desfavorecida de um mínimo de QI que não vai saber que a Bíblia é clara em certas coisas, por exemplo, no pedir. Enfim, o livro também vai nos apresentar o seguinte, embora a preparação seja necessária, e aqui é algo importante, embora a preparação seja necessária, poderíamos passar uma vida inteira realizando rigorosa penitência para corrigir os nossos defeitos, e mesmo assim não seríamos dignos de receber tão grande graça. Fato, irmãos, fato. Não é por dignidade, não é por merecimento, é por graça de Deus. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ninguém de nós merecemos nada, somos dignos de nada. Nós somos dignos da misericórdia de Jesus. Obrigado, Alessandro, pelo esclarecimento. Não é Lucas 13, é Lucas 11, versículo 13. Tinha um 13 no meio. Obrigado, Alessandro. Deus abençoe. Então é Lucas 11, versículo 13. Que vai dizer, vós que sois maus, quereis dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pronto. É simples assim. Agora, embora essa preparação seja necessária, a gente tem que saber que digno a gente não é, merecedor muito menos, mas que é por graça. São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, se eu não me engano, que é por graça que nós somos salvos. Ora, se é por graça que nós somos salvos, gente, Jesus nos salvou, por graça. Ele não perguntou assim, você fez tal coisa para ser... Não, eu salvei. Por graça nós somos salvos. Ponto, acabou.
Mas, vamos continuar no livro, né? Devemos ter em mente que o mérito de conceder-nos ou não o Espírito Santo é de Jesus. Ele é quem pede e obtém do Santo Pai o dom do Espírito Santo para nós. E vai dar aqui, inclusive, a citação para marretar no coração nosso, né? E rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito para que convosco permaneça para sempre. João 14,16. Ah, gente! Então quer dizer, eu me preparo, mas o mérito não é meu. Eu não sou merecedor de nada. O mérito é de Jesus. Ele é quem pede ao Pai. Pedi ao Pai, pois, em meu nome, e Ele vos dará. Jesus nos ensina, é a gente que é lerdo, né? Para entender. O livro vai mais para frente, irmãos, nós estamos chegando já no final. Como é ministrado o batismo no Espírito Santo? Aqui é algo importante, irmãos. O batismo no Espírito Santo, nós temos aí, nós vemos, né? A gente como é missionário, né? Eu como sou um missionário, a gente acaba vendo diversas coisas, em diversos encontros, em alguns grupos nós vamos também. Nós vemos a forma como as pessoas trabalham o batismo no Espírito Santo. Em algumas transmissões atrás, eu falava sobre o ciclo carismático dentro dos grupos de oração, né? Dentro das realidades de expressões carismáticas, né? Como pede o Chares, né? Como o Papa nos chama isso, chama a nossa espiritualidade. Então, que lá existe toda uma maneira de você envolver a Assembleia. Porém, existem momentos específicos onde nós somos levados a ministrar o batismo no Espírito Santo sobre algumas pessoas, e o livro nos traz essa realidade. É uma realidade particular que ele enxerga, da forma como ele enxerga, segundo o que ele vivia, o William Franklin Novaes, que é o autor do livro. Talvez a ótica dele é algo que ele viveu e é como ele enxerga. Então é importante sempre frisar isso. Hoje nós temos aí muitas coisas mudadas depois de 23 anos. Outros pensam de forma diferente, outros tem uma outra forma de trabalhar. É pelos frutos que a gente conhece a boa árvore. Então, vejamos os frutos que aí a gente pode avaliar a forma como se trabalha. Ponto. Aqui a gente não está aqui para se arvorar como juiz de ninguém, né? Não é esse o intuito. Mas veja, a forma como ele vai falar aqui sobre o ministrar o batismo no Espírito Santo. A maneira de receber o batismo no Espírito Santo é que seja realizado mediante as preces de outros que já o receberam anteriormente. Tem lógica? Tem. Se eu fiz a experiência, então eu sei como proporcionar essa experiência para outra pessoa. O requerente pede que rezem por ele ao Senhor Jesus, a fim de que seja batizado no Espírito. Até aí tudo bem. Poderá ficar ajoelhado ou de pé, enquanto os presentes colocam-se ao seu redor, com as mãos estendidas sobre a sua cabeça. Opa! Sobre a sua cabeça? Lembre-se, se a gente coloca a mão sobre a cabeça de alguém, estamos tendo autoridade sobre aquela vida, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. Isso é uma recomendação da renovação carismática. Porém, se eu tenho certeza, maturidade a respeito daquilo que eu estou fazendo, com a pessoa pela qual eu estou orando, presta atenção, eu falei os requisitos. Maturidade e saber o que se está fazendo. Lembre-se, na cabeça eu estou tomando autoridade sobre a vida daquela pessoa. É por isso que quando o sacerdote ele vem nos dar a absolvição no sacramento da reconciliação, ele coloca a mão sobre a nossa cabeça. Ele está sabendo o que ele está fazendo e tem autoridade para isso. Certo? Irmãos, eu particularmente, eu já fiz muito isso de meter a mão na cabeça da pessoa, né, para orar por ela. Várias vezes eu fiz isso. Hoje, eu já sou um pouco mais comedido nesse sentido. O Antônio Lúcio, tá bom? O Antônio Lúcio. Cada qual. Você que se vire aí com as suas atitudes, com a sua postura. Eu, particularmente, eu tenho zelo. Eu vou colocar a mão na cabeça se assim Deus me dirigir e eu tiver autonomia para aquilo. Caso contrário, não. Coloca a mão aqui, no máximo aqui, ó, na nuca. Acabou, gente. Quem vai fazer é Jesus. Ponto. Bom, é como o Wilson está falando, lá de 23 anos atrás.
rezando juntos uma oração conhecida ou individualmente, uma de cada vez, uma súplica de estímulo ao Espírito Santo. Não há formulário e nem regras físicas, isso é importante. As orações são espontâneas, geralmente pequenas e improvisadas. Aí eu já discordo. Improviso com Deus não é muito cabível, mas é a forma do Wilson de falar. Amém. Que jeito que eu interpreto esse improviso? É aquilo que é inspirado. Porque, irmãos, não tem uma fórmula. Existem aí, é claro, irmãos, existem os livrinhos de oração, lá tem oração de efusão. Que, irmãos, eu sou de pleno acordo que você tem um livrinho desse, que você reza esse livrinho, mas reza ele inteiro, tudo, reza ele tudo, né? Cabo a rabo, rabo a cabo, reza, não tem problema, não é pecado isso não, é uma oração, você está indo em direção a Deus, ponto, acabou. Agora, esta oração, ela tem que te impulsionar a você arrancar a oração espontânea daqui, ó. Aqui, ó. Sair. É aquela oração que nasce do coração. Aquela oração que nasce ali, que ela vem com tamanha emoção, com tamanho... Há um espírito ali, um Espírito Santo dentro de você que vai explodir aquela oração. A oração do livrinho é válida, mas eu preciso que o Espírito Santo me impulsione a fazer a minha oração. E quando eu estou orando por outra pessoa, irmãos, é claro, existe todo um cuidado para o ambiente. A gente não vai entrar nesse mérito da questão, porque não é essa a proposta do livro aqui nesse momento. Agora veja, eu vou orar por uma pessoa, eu vou pedir o Espírito Santo para ela, então eu vou ter que pedir ao Espírito que me impulsione a proporcionar aquilo que o próprio Espírito me proporcionou através de uma outra pessoa. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. E talvez seja esta a observação do Wilson Franklin Novaes, certo? Também ele vai continuar dizendo: concluída a oração sobre o requerente, aquele que está pedindo, querendo fazer a experiência, ele está efetivamente batizado no Espírito. Coloca aspas aí. E deve, portanto, naquele mesmo momento agradecer a Jesus a concessão de tão grande e benéfico dom, o próprio Espírito Santo. Tá bom, até aí tudo bem. É importante salientar que após a realização do batizado no Espírito, eu achei esquisito esse termo, mas enfim, né, está escrito no livro, foi ele quem escreveu. O fiel poderá ou não manifestar um ou mais carismas estimulados pelo Espírito Santo. Não existe um procedimento padronizado, isso é importante de saber, que o fiel não precisa cair para ser batizado no Espírito Santo. Ô, lerdo, não é padrão, não é procedimento padrão, a gente aqui não é padronização do Espírito Santo. Porque tem gente que acha, irmão, que você tem que empurrar a cabeça do indivíduo, né? Faz muitas vezes a cabeça do indivíduo lá como um câmbio de carro. Oh, poxa, mas depois de 50 anos de renovação carismática, você falando isso, Antônio Lúcio? Depois de 50 anos de renovação carismática dentro do Brasil, falando um trem desse. É um absurdo? Eu concordo com você, mas infelizmente acontece esse tipo de absurdo. Principalmente entre os membros da renovação carismática católica. Infelizmente, lamentavelmente, não entenderam nada. É uma alma que está na tua mão quando você está orando por ela. Dá licença? Pois bem, não existe um procedimento padronizado. Cada um reage livremente de uma maneira própria e pessoal. Irmãos, cada um tem uma forma de reagir ao batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu já vi, aliás, gente recebendo o batismo no Espírito Santo sentado. Eu já vi gente recebendo o batismo no Espírito Santo de joelhos. Eu já vi gente recebendo o batismo no Espírito Santo em pé, até repousando, irmãos, que será o próximo assunto do livro. Repousando em pé, repouso autêntico no Espírito, em pé, na minha frente, irmãos. Eu vi.
Eu não ouvi falar, eu vi. E é um repouso autêntico, como se estivesse caído no chão e tudo mais. Sabe? Gente, Deus é livre, gente. Ele age do jeito que Ele quiser. Nós somos apenas instrumentos e a gente precisa ser obediente à igreja e aos seus movimentos que nos fazem igreja na igreja. Por mais que não se concorde, quanto mais eu sou obediente, mais Deus me usa. Quanto mais eu sou desobediente, Deus tira a mão, gente. Aí vai caber a misericórdia dele para com aquela alma com a gente está rezando, ou seja lá o que for que estiver fazendo. Aí é com Deus. Mas eu preciso ser obediente. A unção requer obediência. E a obediência ela me transmite, gera unção. E eu preciso ser ciente dessas coisas. Deus não vai agir na desobediência. Ele não agiu em Adão e Eva depois da desobediência. Pelo contrário, fechou o paraíso. Colocou 2 anjos, inclusive, para que eles não corressem o risco de recebê-los aí de volta. Nossa, que Deus cruel. Não, não é cruel. Isso não é crueldade. Nós recebemos as consequências daquilo que a gente planta. Lá Adão e Eva receberam o que eles plantaram. E eu, quando eu quero fazer a experiência do batismo no Espírito Santo, eu tenho que saber que eu tenho que recolher aquilo que eu estou plantando. Se eu estou plantando docilidade, eu vou recolher a experiência com profundidade, do jeito de Deus. Então não adianta a gente querer padronizar o Espírito Santo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? O Wilson vai continuar aqui no livro, irmãos, dizendo sobre a imposição das mãos. Aqui, irmãos, eu vou ler aqui 3 parágrafos numa tacada só. Né? Como é essa imposição das mãos que o Wilson, o autor do livro, enxerga a imposição das mãos. Havendo necessidade, eu vou aqui falar alguma coisa, mas caso não haja, porque as colocações dele aqui são pontuais, ok? Veja bem, faz-se necessário esclarecer também que a imposição das mãos não é uma atitude somente reservada à autoridade dos bispos e sacerdotes, mas um ato que deve ser praticado normalmente por todos que exercitam experiências no Espírito. É uma ação que indica acolhimento, fraternidade, união de força e direcionamento de súplica, além de ser um gesto recomendado por Jesus, que na realidade aquela atitude representa uma ponte de confiança através das orações dos fiéis, ligando a vontade do requerente ao misericordioso coração do Senhor. Já falei sobre a imposição de mãos aqui na cabeça. Então, guardadas as devidas proporções e as recomendações da igreja, então que cada um tire sua conclusão. Assim, vai continuar o autor, a imposição das mãos é um ato que caracteriza um apelo ao Espírito de Deus para agir naquela pessoa, estimulando os carismas que ele mesmo colocou no seu coração, por ocasião da recepção do sacramento do batismo. Ou seja, a imposição das mãos, ela vai remeter, né, a Deus, aqui, o mesmo Deus que habita dentro daquela pessoa e que precisa então estimular aquilo que está lá dentro, né, que está desativado talvez por N motivos. Mesmo no Antigo Testamento, onde não há nenhuma formulação sobre a Santíssima Trindade e por conseguinte nenhum texto que mencione ou faça considerações sobre a doutrina do Espírito Santo, encontramos também citações que se referem aos carismas do Espírito Santo e à maneira de estimulá-los através da imposição das mãos. E aí ele vem me trazendo aquela passagem de Deuteronômio 34, versículo 9, onde Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. De que forma foi essa imposição de mãos? Foi de longe? Foi direto na cabeça? A gente não sabe. Apenas está falando sobre a imposição das mãos. Então, se você não sabe o que está fazendo, vai de longe. Não precisa direcionar a cabeça. Se você não tem certeza, põe a mão aqui no ombro. Quer tocar a pessoa? Toca no ombro. Certo? Isso é zelo, irmãos. Isso aqui não é uma obrigatoriedade. Você segue se você quiser. Isso é zelo. Certo? Zelo. Aí, o autor do livro vai nos dizer assim: a resposta de quem foi batizado no Espírito Santo. Que resposta é essa? Qual é a consequência?
Tá terminando, irmãos, calma aí. Começamos tarde e a gente vai passar um pouquinho do horário hoje, mas tá terminando, graças a Deus tá terminando. Desta forma, a imposição das mãos é necessária durante a cerimônia do batizado no Espírito. É a forma dele tratar a coisa, né? Tratar a experiência. Não é só para que o acontecimento esteja conforme a Sagrada Escritura, como para dar mais solenidade ao evento, deixando uma lembrança indelével no espírito do requerente, como ocorrência inesquecível em sua vida. Bom, aqui ele dá razão porque ele bate tanto nos carismas, né? Que ele prioriza tantos carismas. Pronto, já está explicado. Então a opinião do cara do livro, do autor do livro, é a opinião do autor do livro, certo? E aqui denota essa opinião do autor do livro. Como resposta, aí sim entramos no assunto. A pessoa que foi batizada no Espírito deve procurar acelerar o processo de sua conversão. Primeiro sinal do batismo no Espírito Santo: conversão. Aqui o Espírito Santo acelera? Não, ele nos ajuda, ele nos alimenta nesse processo. E aí, na interpretação do Wilson Franklin, então é uma aceleração no processo de conversão. Recebendo os sacramentos com frequência, portanto uma vida sacramental, procurando viver em santidade, portanto busca de santidade junto a Deus, louvando, uma vida de louvor e não de murmúrio ou reclamação, honrando e agradecendo as graças recebidas, uma vida de louvor e ação de graças. Em outras palavras, caminhando no Espírito. O bendito faz um seminário de vida no Espírito Santo. Faz um seminário de vida no Espírito, deixando-se guiar docilmente por ele, confiando e aceitando os planos divinos, não os seus, os planos de Deus, através das inspirações que chegarão ao seu coração, usando adequadamente os dons em benefício da igreja e dos irmãos, por favor, não se esqueça disso, da igreja e dos irmãos, para afastar o demônio e todas as forças do mal que sempre investirão traiçoeiramente querendo envolver sua vida, e é da coletividade onde frequenta, ou seja, do seu grupo de oração, né, da sua equipe de serviço, enfim, sua pastoral. Então peça o Espírito Santo, peça o batismo no Espírito Santo, experimente, mas alimente. Isso, irmãos, eu gosto de falar que isso aqui alimenta a experiência que eu fiz. Mas o alimento, quando você não come somente uma vez na vida, certo? Volte e meia você vai sentir fome, não é isso? Então você tem que fazer a manutenção dos nutrientes dentro do seu corpo, do seu organismo, não é isso? Também, com o batismo no Espírito, eu preciso, então, fazer a manutenção desses nutrientes espirituais. Vida de oração, enfim. Olha só o que o autor do livro vai dizer, e aqui nós vamos encerrar, né? Nós vamos fazer depois uma oração breve, né, junto a Deus, né? Porque daqui a pouco eu tenho compromisso também. Então vamos lá. Deve também o fiel procurar pertencer a um grupo de oração. Pronto, irmãos, está aqui. Pertença a um grupo de oração. Ah, Luz, mas eu me decepcionei lá atrás. Procura outro então. Quem sabe lá você não descobre o jeito de resolver o problema que ficou pendente no outro. Participar dos encontros de oração, também denominados reuniões de oração. Os grupos de oração, mas também os eventos da renovação. Ah, Luz, mas eu não posso ir. Bom, cada um dá prioridade àquilo que quer dar prioridade, né? A fim de reforçar as orações em seu benefício dos demais, participar de todos os eventos do grupo, objetivando aumentar e enraizar os conhecimentos sobre o Espírito Santo. Isso é importante, né? Vida em comunidade. Sobre a Santíssima Trindade, Nossa Mãe Santíssima, a obra redentora realizada por Jesus, sobre a maravilhosa obra do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, realizaram em benefício de todos nós e muitos outros ensinamentos importantes. Portanto, uma vida de formação constante, que são necessários à vida de um cristão que ama e quer ser amado por Deus. Entretanto, por mais extraordinários que sejam estes dons do Espírito, ainda não são a plenitude perfeita e total dos carismas. Irmãos, aqui mata a charada. Aqui reforça aquilo que eu sempre tenho dito. Os dons não são mais importantes do que o seu doador. Lembre-se sempre disso. Que acontecerá em breve para sinalizar a próxima vinda do Senhor, oportunidade em que ocorrerá o segundo Pentecostes, a segunda vinda do Espírito Santo em plenitude, para cumprir uma amorosa e purificadora missão no final dos tempos. Portanto, irmãos, diante de tudo isso, né, eu gostaria assim de fazer uma
uma oração muito breve, muito simples, irmãos, porque Deus é simples. Então, fecha seus olhos aí um pouquinho, junto comigo. E já que Deus é tão simples, e que a sua forma de ação, ela se torna poderosa num coração simples. Jesus, Tu que és o batizador e que possui o Espírito Santo em plenitude, batiza-me com Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza-me nessa hora. Batiza os que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente esse vídeo. Batiza-me. Dá-me, Senhor, do Teu Espírito. Dá-me, Senhor, encharca-me com Teu Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Santo. Afogueia, Senhor, a minha alma, afogueia o meu coração. Dá-me, Senhor, o cumprimento da promessa que o Senhor fez, que nós receberíamos esta força do alto num Pentecostes pessoal. O Senhor deu para toda a igreja o Teu Espírito. Dá-me, Senhor, nessa hora, a força do Teu Espírito Santo. A fim, Senhor, de que o Espírito Santo derrame sobre mim, conforme lhe aprouver, os Seus dons, a Sua graça, mas principalmente, Senhor, a Tua presença. Trazendo-me, Senhor, a Tua presença. A Tua presença, Senhor. Amém. Pronto. Simples assim. Nossa, Lúcio, que oração curta. Deus precisa de uma oração longa? Quando nos é possível fazer uma oração longa, nós fazemos, irmãos. Hoje, fiquemos por aqui. Por que, Antônio, você está fazendo isso? Porque na quinta-feira, irmãos, às 17 horas, aqui pelo Facebook, nós vamos falar sobre o repouso no Espírito Santo. Um assunto controverso, mistério, eu gosto de falar que é um mistério, mas é muito controverso aí, existem algumas controvérsias aí acerca do repouso. Então, lá, aí sim, nós vamos fazer uma oração pega pra capar, como eu gosto de falar, né? Perdoe aí a expressão, né? Tem gente que acha isso agressivo, né? Vai saber. Então, fazer aquela oração boa, demorada, hoje, é muita informação pra gente guardar na cachola. Então, absorve todo o conteúdo. Para quê, Antônio Lúcio? Para que você tenha certeza do que você quer. Se você quer realmente o batismo no Espírito Santo. Porque tem que querer, tem que crer para depois pedir. E aí, a partir do pedir, eu não posso impor condições e nem tampouco deixar de me abandonar. Eu preciso me abandonar. 5 passos. Querer, crer, pedir, não impor condições e se abandonar. Aí sim eu consigo fazer uma experiência do Espírito Santo, desse batismo no Espírito Santo. Irmãos, Deus não vai violar a sua liberdade. Ele vai te dar se você quiser. A medida da sua abertura vai determinar a profundidade e a intensidade dessa experiência. Quem precisa querer sou eu. Quem precisa crer sou eu. Quem precisa pedir também sou eu. Eu também não posso impor condições a Deus, porque Ele é Deus e quando eu me abro, eu sei que só virá o melhor de Deus para mim. E aí eu tenho que me abandonar. Esse é o meu papel. O papel de Deus é garantido. Agora façamos o nosso. Ok? Quinta-feira, 17 horas, estaremos aqui de novo. Ok, irmãos? Que Deus abençoe sua noite, né? Reze por esse miserável pregador, né? Para que o seu apostolado também continue a render frutos diante de Deus e da igreja. E peçamos aí que Nossa Senhora também nos abençoe nessa noite, nos dê uma boa noite de descanso. Aqueles que vão trabalhar um bom trabalho, né? Que Deus abençoe, seja a sua produtividade no seu trabalho, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Até quinta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.